Olá, começamos a quinta e última live do ILP, do ciclo denominado Diálogos Informacionais. Hoje, o Diálogos Informacionais que temos hoje é sobre o tema Transparência Governamental e Acesso à Informação Pública. Lembrando que esse é um evento realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, por meio do seu campus Marília, e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom, temos como apoiadores do evento também a Associação de Arquivistas do Estado de São Paulo, o Conselho Regional de Biblioteconomia, né, de São Paulo, da 8ª Região, CRB 8, e a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Bom, para falar sobre o tema de hoje, nós temos Maria Leandra Bizelo, que é doutora e mestre em multimeios pela Unicamp e graduada em História pela mesma universidade. Ela é professora do curso de Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp Marília. Ela tem experiência na área de História, Comunicação e Ciência da Informação. Temos também Ângela Claro, que é doutora e mestra em Ciência da Informação pela Unesp. Ela é bacharel em Biblioteconomia também pela mesma universidade, foi professora de curso técnico de Biblioteconomia da ETEC Parque da Juventude, atualmente é professora no curso de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também é bibliotecária na reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Representando o Arquivo Público do Estado de São Paulo, temos Ieda Pimenta Bernardes. Ela é presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação do Estado de São Paulo e também é diretora técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Ela é especialista em organização de arquivos pelo IEB, da USP, e é graduada em História pela mesma universidade. Bom, acho que podemos começar chamando a Leandra, né? Maria Leandra, por favor. Maria Leandra Bizelo, tá? Leandra, primeiramente, é Leandra, né, que é para chamar, né? Isso. Então tá bom. Bom, Leandra, primeiramente eu queria agradecer a sua participação, representando a Unesp, e eu queria que você começasse o nosso evento de hoje falando qual a importância, falando para quem está nos assistindo, qual a importância da transparência na área pública, pensando em termos de governança e cidadania. Pode falar isso para a gente? Opa, muito obrigada pelo convite, Stanley. É uma grande honra para mim, aqui para a Unesp, no campus de Marília, o curso de Arquivologia, pós-graduação em Ciência da Informação, a gente discutir esses temas tão importantes nos nossos dias, né? Então, eu quero começar discutindo a questão da governança, do acesso à informação pública, né, e também dos arquivos e da transparência governamental, lendo uma definição de um autor aqui obrigatório para quem estuda arquivos, quem tem contato com arquivos, né? É um canadense, o Terry Cook. E eu vou ler um trechinho aqui de um texto dele, que é bastante conhecido por quem estuda arquivos, né? Ele está traduzido numa coletânea que chama Pensar os Arquivos, e o texto é O Passado é Prólogo, que esse título é um título grande, esse aqui é o primeiro, uma primeira parte do título, né, que se remete a uma obra do Shakespeare. Então ele vai dizer assim: a governança implica conhecer a interação dos cidadãos com o Estado.
o impacto deste sobre a sociedade e as funções ou atividades da própria sociedade, bem como as estruturas governamentais e seus burocratas autocentrados. Essa é uma reflexão do Terry Cook e, ao mesmo tempo, uma espécie de definição, e a gente pode explorar bastante essa definição de governança, pensando na transparência e no acesso à informação pública. Né? Primeiro que a governança, então, que é alguma coisa bastante refletida e pensada, dita, tanto pela academia quanto pelos governantes e pelos políticos, né? Pensar que essa governança, então, é essa relação que se estabelece entre o Estado e a sociedade. E a gente não pode pensar que ela se dá de uma única maneira, e a reflexão também não é única, né? Nós temos, além de vários aspectos, várias formas de se pensar a questão da governança. Mas o seu núcleo central é justamente essa relação entre o Estado e a sociedade. Então, é mais do que governo, né? Os governos são conjunturais, né? Eles passam, vamos pensar assim, enquanto que o Estado, ele permanece, a estrutura, e, portanto, as questões relativas a essa relação Estado-sociedade devem ser sempre revistas, refletidas, né? É através dessa relação de governança que nós temos também o estabelecimento de políticas públicas, né? E no nosso debate hoje, a gente pode pensar que uma das políticas públicas é justamente a transparência governamental e o que essa transparência implica no acesso à informação pública. Se eu tenho acesso à informação pública, eu não estou falando de qualquer informação, eu estou falando de uma informação, a discussão, nesse caso, é da informação produzida pelo Estado, né? Ou seja, a informação que é de interesse de todos. E essa informação de interesse de todos deve ser, dessa forma, acessível, né? E isso significa que esse Estado, ele tem um carinho especial pela transparência, pela sua própria transparência. E todos os governos, portanto, devem seguir essa política, vamos pensar assim, né? Porque senão nós ficamos com muitos ruídos nessa relação Estado-sociedade. Então, esses ruídos, né, é que não permitem que o cidadão tenha uma ação, seja um sujeito na sociedade, né, e que ele participe de uma forma ativa da sociedade, né? Porque nós estamos num Estado democrático, né? Esse Estado democrático, ele é muito maior do que os governos, né? E para ele ser maior, ele deve inspirar a participação, né? E a participação ela só será possível se o cidadão ele se sentir participante. Tem esse outro lado, né? Vamos pensar assim, né? E é fundamental, então, que o cidadão ele possa ter não só acesso à informação pública, mas ele também possa ser um sujeito ativo. Por exemplo, a transparência ativa, né, que é algo que o Estado, que os governos, o Estado e os governos devem perseguir, né, devem sempre ter como meta, vou pensar assim, ele não implica que os governos, eles coloquem nos sites todas as informações possíveis, mas que os cidadãos cidadãos e cidadãs, né, consigam entender essa informação que está no site. Estou dando um exemplo, né? Então,
A ideia de se pensar, de se refletir essa relação, governança, transparência pública e acesso à informação, ela deve ser exercida tanto pela sociedade, e aí o conjunto de cidadãos e cidadãs é muito importante que tenha consciência disso, né? Também saiba exercer dessa forma o acesso, né? Porque alguma coisa que a gente percebe inúmeras vezes é que os canais dizem que estão abertos, né? Mas o cidadão, por um outro lado, ele também tem dificuldades em acessar esse canal, né? Então, quando há essa dificuldade de acessar o canal, a gente pode pensar que existe algum problema aí, né? Um ruído, que ultimamente é o que anda acontecendo, né? A gente tem grandes ruídos nessa relação entre o Estado e os cidadãos e a sociedade de uma forma bastante generalizada, né? E aí, esses ruídos a gente podemos pensar de diversas maneiras, né? Essas questões mais amplas, né? Então, porque os ruídos não existem só para quem estuda comunicação, né? A questão do ruído é um problema que se coloca e a gente sempre tenta solucionar, né? Mas aí, dessa relação também que existe entre os governos, o Estado, o governo e a sociedade, a gente também tem essa percepção de que os ruídos existem sempre, né? Sempre. E eles podem ser de diversas naturezas, né? Pode ser da natureza política, pode ser de uma natureza de comunicação mesmo, né? Um problema qualquer de comunicação, né? Pode ser um problema econômico, né? Pode ser um problemas sociais, educacionais, né? Que ultimamente é o que mais me interessa, por exemplo, porque nessa relação que a gente tem de acesso à informação, claramente existe um problema de como eu quero saber a informação, né? Como formular perguntas. É um problema, né? Quem trabalha no serviço de informação ao cidadão sabe muito bem do que eu estou falando, quer dizer, a pergunta não é bem feita, é confusa, a solicitação não é de uma informação, é uma reclamação, e outros problemas que quem trabalha no SIC, em qualquer serviço de informação ao cidadão, começa a ter essa percepção, né? E essa percepção, ela é aprofundada quando a gente consegue entender que um problema educacional mesmo, né? Até escolar. Então, essa relação que eu estou falando da governança, ela é bem profunda, né? Quando a gente começa a estudar, começa a tratar um pouco dela, né? A gente começa a ter começa a ver que vários aspectos influenciam nessa relação, né? Então, a questão educacional, por exemplo, que eu estou trabalhando aqui, mas pode haver outras, né? Ela também implica na política pública de educação, né? Ou seja, como esse cidadão ele é alfabetizado, qual é a sua escolaridade, então ele quer saber a informação, mas a escolaridade dele ou o conhecimento dele não permite que ele faça uma solicitação em que a outra pessoa que vai ler entenda, né? E esse é um problema, né? Que nos remete a um problema educacional, né? Que é um outro aspecto da governança, né? Que é um outro aspecto de políticas públicas, né? Porque nós temos políticas públicas para a educação, é claro. Então, a gente começa a perceber que são diversos aspectos que influenciam
nessa relação Estado, governança, transparência, transparência do governo, do Estado e o acesso à informação pública. Obrigado. Isso. Colocou aqui? Ok. Obrigado, Leandra. Acho que foi bem esclarecedora a relação que você estabeleceu. Eu gostaria de chamar aqui agora, para conversar com a gente, para engrandecer a nossa discussão, a Ieda Bernardes, né? Ieda, tudo bem? Tirar do mudo, isso, pronto. Boa tarde, Ieda, Stanley. Boa tarde. A Leandra falou para a gente sobre a relação da transparência na área pública, pensando em governança e cidadania, e eu queria que você falasse para a gente o que os arquivos têm a ver com esse direito de acesso à informação. Qual a relação que a gente teria dos arquivos com acesso à informação e no que a gestão documental ou de documentos, né, dependendo da região do país que está nos assistindo, pode ajudar a promover as políticas de transparência. Muito bem. Bom, primeiro, boa tarde, Stanley, Ângela, Leandra, minhas colegas aqui de mesa e a todos que estão nos assistindo. Bom, Stanley, quando a gente fala nessa relação, né, que a Leandra desenvolveu bem entre o cidadão e o poder público, a gente percebe o seguinte, que a todo direito do cidadão ou da sociedade, né, sejam direitos individuais ou coletivos, corresponde um dever do poder público. Então, a gente observa essa relação entre o direito de acesso à informação, que está assegurado na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, né? A gente percebe uma correlação entre esse direito de acesso com o dever da administração pública em promover a gestão da documentação governamental, tal como está previsto no artigo 216, parágrafo 2º da Constituição. Então, a gente percebe um diálogo, né, muito interessante entre esses dois artigos, um que está logo no começo da Constituição, artigo 5º, inciso 33, assegura direito de acesso à informação, e o artigo 216, parágrafo 2º, já mais ao final da Constituição, que determina o dever da administração pública em promover a gestão da documentação governamental. É quase que uma relação de causa e efeito, né, da maneira como o artigo 216, parágrafo 2º, está escrito. Então, sem gestão documental, sem o tratamento, né, sem a organização dos arquivos, o tratamento da informação, dificilmente, não é, nós conseguiríamos assegurar o exercício desse direito de acesso à informação. Veja que esse artigo 216, parágrafo 2º da Constituição, depois foi regulamentado por aquilo que nós chamamos de Lei de Arquivos, que é a Lei 8.159, de 1991. Então, essa lei definiu melhor, né, o que é gestão de documentos, que tinha sido referenciado lá na Constituição, né? Definiu que você faz gestão de documentos desde a produção até a destinação final. Então, todo o processo, né, de circulação, de transmissão, de acesso, de arquivamento, de reprodução, tudo isso, todas essas atividades em conjunto, elas constituem o que nós denominamos de gestão documental. E o interessante também é que a lei de arquivos, eu costumo dizer, né, Stanley, brincar que ela foi a nossa primeira lei, porque ela foi a primeira lei que disciplinou acesso e sigilo de documentos no Brasil. O artigo 4º da Lei de Arquivos reitera o que está previsto no artigo 5º, inciso 33, que diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral contidas em documentos de arquivos, né? E já definindo que, com exceção daqueles documentos que
se referem à segurança da sociedade do Estado e aqueles que dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. E que a administração pública franqueará a consulta a esses documentos públicos na forma desta lei de arquivos. Então, até 2011, quando foi aprovada a LAI, depois ela entrou em vigência, né, em 2012, a lei que disciplinava acesso a documentos públicos era a Lei de Arquivos 8.159, né? E eu até brinco, falo, parece o primo rico e o primo pobre, né? A Lei de Arquivos permanece muito desconhecida ainda, enquanto que a LAI foi bastante festejada, né? Inclusive pela própria mídia, o que é positivo e assim deveria ser mesmo. Mas a gente percebe que a LAI muitas vezes fica prejudicada, a efetividade da lei de acesso à informação fica prejudicada por falta de políticas públicas de arquivos e de gestão documental, né? Veja que a própria LAI é muito esclarecedora a respeito disso, né? Interessante observar que a LAI revoga 3 artigos da Lei de Arquivos, que falava de acesso e sigilo, artigos 22, 23 e 24, porque ela vai disciplinar isso melhor no próprio corpo da Lei de Acesso à Informação, né? Mas eu acho o artigo 7º da LAI muito esclarecedor, porque o texto da lei diz com clareza de que informação nós estamos tratando, né? A Leandra falou muito bem, né? Não é qualquer informação, é informação produzida pelo Estado, pelo poder público, né? E é isso que a LAI esclarece nesse artigo 7º, né? O cidadão tem direito à informação contida em registros ou documentos produzidos pelos órgãos públicos, a informação primária, íntegra, autêntica e permanentemente atualizada. Então, o conceito aqui é de informação arquivística, porque diz informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades públicas, né? Inclusive relativa a patrimônio público, licitação, contratos, projetos, convênios, programas, né? E aí é um rol imenso de documentos de inspeções, de auditorias, de prestações de conta. Então, o cidadão tem direito a toda essa gama, né, essa diversidade de documentos, todos aqueles. Porque anteriormente, viu, Stanley, estava muito centrada a questão da transparência na transparência fiscal, né? Então, assim, disponibilizar documentos fiscais que dizem respeito à execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos. Então, a LAI veio ampliar nesse aspecto o conceito de transparência, né? Quer dizer, o Estado, o poder público, tem o dever de tornar acessível não apenas documentos fiscais, mas todo e qualquer documento produzido pelos órgãos públicos, desde que eles não digam respeito à segurança da sociedade do Estado e nem sejam informações pessoais que devem ser protegidas, ainda mais agora, né, que entrou em vigor em setembro, 18 de setembro, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que determina justamente isso, que existem determinados dados e informações que, o contrário, o poder público tem obrigação de negar, ele tem que proteger do acesso indevido, né? Então, o que a gente observa aí é que há uma estreita, então, relação entre o dever de fazer gestão por parte da administração e o direito de acesso. Aqui em São Paulo, isso ficou muito claro, né? Nós explicitamos isso no decreto 58.052 de 2012, que regulamentou a LAI, e ficou muito claro no texto do decreto que a gestão documental é condição necessária para o acesso à informação. Lamentavelmente, isso foi uma exceção nos decretos regulamentadores, né, em nível nacional, nos demais estados e mesmo municípios, o que é uma pena, né, porque a LAI trouxe realmente muitos
avanços, entretanto, eu digo que é uma lacuna muito ruim, né, na lei, ela não mencionar os arquivos, ela não mencionar a gestão documental, ela fala de forma muito abstrata em informações somente, né? Por isso que a gestão documental, sem dúvida, contribui, né, para o acesso, e eu poderia destacar aqui, Stanley, não sei se eu estou me alongando muito, você me avisa, mas destacar 3 dimensões, né, em que a gestão documental contribui para o acesso. Primeiro, que ela resgata os documentos públicos para exercerem a sua vocação original, ou seja, documento serve como instrumento de apoio para a administração pública cumprir as suas finalidades. É um aspecto fundamental, como a Leandra destacou, da governança, né? E, a esse respeito, eu gosto muito de lembrar o Schellenberg, né, que é um arquivista norte-americano, né, que escreveu clássicos da nossa área, e nos arquivos modernos, ele diz assim, eu vou ler para vocês, porque é bem interessante, né? Os documentos, mesmo os mais antigos, são necessários às atividades do governo. Eles refletem sua origem e crescimento. São a principal fonte de informação de todas as suas atividades. Constituem os instrumentos administrativos básicos por meio dos quais é executado o trabalho governamental. Contém provas de obrigações financeiras e legais que devem ser preservadas para protegê-lo. Englobam um grande capital da experiência oficial de que o governo necessita para dar continuidade e consistência às suas ações, tomar determinações, tratar de problemas sociais e econômicos, bem como de problemas de organização e métodos. Em suma, os arquivos constituem um alicerce sobre os quais se ergue toda a estrutura de uma nação. Então, só para enfatizar a importância disso, né? Mesmo porque o principal e primeiro beneficiário da gestão documental e do acesso à informação que a gestão propicia é o próprio gestor público, que passa a ter acesso a informações que ele pode confiar, que são consistentes, e ele precisa se municiar dessas informações para atuar, não é? Para tomar decisões as melhores possíveis, né? Então, eu costumo dizer isso mesmo, que os documentos, as informações são um lastro da boa governança, né? Porque subsidiam o gestor na sua rotina diária, né? De tomada de decisões. E, além do mais, os arquivos, a gestão documental, também disponibiliza documentos para que o cidadão possa defender seus direitos. E, inclusive, 2 direitos fundamentais que estão presentes na Constituição também, que é o de participação popular e de controle social. Sem ter acesso à informação, não é? É difícil o cidadão fiscalizar as ações dos governos. E também os arquivos aí exercem um papel fundamental para a pesquisa pública e a construção de conhecimento, né? Então, os arquivos foram e continuam a ser aliados, ainda que silenciosos, né? E muitas vezes quase invisíveis, lamentavelmente, na nossa cultura. Então, eles continuam a ser a garantia de direitos dos cidadãos. E o acesso à informação, ele antecede e viabiliza o exercício de outros direitos, né, sociais assegurados constitucionalmente. E as políticas de arquivo e de gestão disponibilizam esses documentos e essas informações não apenas para o controle das finanças públicas, o que é muito, né? Mas também constituem provas nos programas de combate à corrupção e à improbidade administrativa. Por isso que os arquivos também são aliados dos órgãos de controle interno e externo da administração. Poieda, obrigado. Acho que você explicou bem o papel dos arquivos, né? Para além do seu
papel cultural também, que muita gente acaba associando os arquivos, a importância também dessa atuação na área de gestão documental, né? Eu gostaria agora que a Ângela fosse colocada na tela, produção, porque agora a gente falou de transparência, cidadania, falou do papel dos arquivos, e aí, Ângela, gostaria de saber, pensando um pouco nos dados governamentais abertos, qual seria o papel desses dados na promoção da transparência e do acesso à informação? Mas antes de você começar, eu queria que também você deixasse claro, pessoal, o que são dados governamentais abertos, e aí partisse da sua resposta. Perfeito, obrigado, Stanley. Só me sinalizem se vocês estão me ouvindo bem aí, por causa do meu problema inicial com a conexão, mas pelo que eu vejo está tudo ok. Eu acho que o tema, né, dos dados abertos, eles são urgentes, né? A Ieda aqui já mencionou um pouco da LGPD e de toda essa problemática, né, envolvendo dados. Historicamente, a ciência da informação, ela, digamos assim, demorou a entender, né, o papel dos dados, né, no contexto das nossas discussões. A gente sempre ficou bastante apegado à parte da gestão da informação e do conhecimento, e agora nós, né, já pelo menos principalmente, né, eu estou vendo aqui que tem bastante gente da Unesp de Marília, a professora Leandra, então a Unesp de Marília foi bastante pioneira, né, em trabalhar essa questão da importância dos dados e de se estudar os dados dentro da ciência da informação. E esse discurso todo, né, essa problemática toda é bastante pertinente a tudo que a nossa área, né, se preocupa em discutir dentro da sua própria Constituição. E pensando, Stanley, um pouco nessa questão dos dados abertos, né, dos dados governamentais abertos, eu acho que vale a pena a gente resgatar, primeiro, o que são, né, esses dados abertos, e por tabela, acho que a gente já consegue entender o que são os dados governamentais abertos. Então, a Fundação do Conhecimento Aberto, né, Open Knowledge Foundation, ela define que os dados abertos são aqueles dados que qualquer pessoa pode livremente utilizar, reutilizar e distribuir. Então, os dados abertos, ele tem esses 3 pilares principais, né, que é o uso livre, a reutilização e a redistribuição. Quando esses dados, eles são produzidos ou coletados ou custodiados por autoridades públicas, e esses dados são disponibilizados também em formato aberto, a gente pode considerar que esses dados são dados governamentais abertos, né, ou dados abertos governamentais. E, nesse sentido, a gente pode resgatar também as próprias temáticas que a professora Leandra e a Ieda já trouxeram a respeito da importância da Lei de Acesso à Informação. E lá no artigo 8 da Lei de Acesso à Informação, é bem claro o dever dos órgãos e das entidades públicas na promoção e divulgação em local de fácil acesso dos dados produzidos pela administração pública. E o foco desse artigo, e que eu acho que merece o nosso destaque, é que essa divulgação, ela se dá independentemente do requerimento. Então, é como se a disponibilização desse dado, né, desse dado de natureza aberta, fosse voluntariosa, né, e não dependesse de uma provocação ou de uma solicitação da população. É lógico que a população, né, e as entidades, né, têm e podem participar desses processos, mas o dado aberto, ele tem essa preocupação de que a administração compartilhe, socialize e permita o uso aberto dos dados que ela produz. E existem vários requisitos que a própria Lei de Acesso à Informação determina sobre o local, né, de divulgação dos dados abertos. Então, a gente não pode, na verdade, não é que não pode, a gente não tem como falar de dados abertos sem falar de tecnologia.
Então, os dados abertos, eles precisam ser disponibilizados em sites, né, nos sítios oficiais dos órgãos públicos, e existem uma série de requisitos que a própria lei estabelece, né? Então, primeiro, os órgãos precisam disponibilizar de forma de fácil acesso, garantindo a autenticidade e integridade dos dados disponibilizados. Esses dados, eles precisam possibilitar a gravação, por exemplo, de relatórios em formatos eletrônicos, inclusive, né, a lei coloca em formatos abertos e não proprietários, porque muitas vezes a gente acha que só porque uma informação está disponível num sítio governamental que aquilo pode se configurar como um dado aberto, e não, porque muitas vezes você tem lá um relatório, por exemplo, disponibilizado num formato proprietário que não permite o tratamento desses dados e a reutilização por meio de tecnologias e não necessariamente o tratamento desses dados a partir de um uso manual, por exemplo. Então, a gente pode compreender que os dados abertos governamentais, eles são uma forma de garantia dessa transparência publicativa, que é essa transparência que a professora Leandra falou lá no começo da fala dela, que ela é feita de forma voluntária, né, dos dados gerados pela administração pública e que sejam de interesse coletivo. Isso também é bastante fundamental quando a gente trata da temática dos dados governamentais abertos, porque eles precisam, além de transparecer os atos da administração pública, terem congruência e atenderem aos interesses da população. Existem alguns requisitos, né, importantes que precisam ser seguidos para que o dado, né, governamental possa ser considerado como público. Então, nós temos 8 princípios básicos que a Fundação do Conhecimento Aberto estabelece, né, e que tem sido amplamente discutido, para que se entenda, né, ou que se avalie um dado como sendo aberto ou não. Então, primeiro, esse dado ele precisa ser completo, né? Então, a administração precisa disponibilizar todo o conjunto dos dados disponíveis e não somente uma parcela. Esses dados eles precisam também, segundo, né, serem primários, ou seja, eles precisam ser dados publicados na forma da coleta, né, da forma em que aquele dado foi produzido. Em terceiro, esse dado ele precisa ser atualizado. Então, ele precisa ser disponibilizado tão prontamente quando foi produzido e de forma a atender às próprias necessidades da população. Os dados também, um quarto ponto, precisam ser acessíveis, né? Então, eles são disponibilizados para o público de forma mais ampla possível. Em quinto local, esses dados eles também precisam ser processáveis por máquinas e precisam permitir a análise de grandes quantidades desses dados por meio de intervenções tecnológicas e não dependendo exclusivamente de uma tecnologia humana, ok? Justamente pelo volume expressivo desses dados. Em sexto local, esses dados, né, abertos, eles precisam não ser necessária, né, a identificação, né, daquele interessado para acessar o dado. Então, os dados eles têm que ter o seu acesso de forma não discriminada, ou seja, eles devem estar disponibilizados a todos, não sendo necessário, por exemplo, um cadastro prévio, um registro sobre o interesse do porquê da utilização daquele dado. Em sétimo local, para ser considerado um dado aberto, né, a gente pode pensar que esses dados, eles são disponibilizados em formatos não proprietários, que é aquilo que eu já havia falado inicialmente, ou seja, os dados, eles precisam estar num formato sobre o qual qualquer pessoa que não tenha, por exemplo, um formato específico de um software consiga acessar. Então, para se disponibilizar dados abertos, é importante que eles estejam em formatos
não proprietários. E precisam também, no último local, serem livres de licenças, justamente para serem abertos. E eu vejo que existem, né, alguns motivos que incentivam ou, digamos assim, impulsionam a abertura dos dados pela administração pública. E um deles já foi também amplamente debatido aqui pela Ieda e pela Leandra, que é a própria motivação social, né, a exigência da sociedade buscar por mais transparência na gestão pública. E eu vejo que isso também é importante para os agentes públicos, né? Imagino que tenham aqui servidores acompanhando a gente nessa discussão. E a partir do momento que a gente estabelece ou deve cumprir, né, esse compromisso na abertura de dados, o nosso próprio trabalho do gestor público começa a ser mais aprimorado, né? A gente começa a pensar na qualidade das informações que a gente produz, porque à medida que a gente sabe que esses dados vão precisar ser disponibilizados, isso pode servir como impulsionamento para a gente melhorar a qualidade dos dados que nós produzimos, tratamos e as formas como disseminamos esses dados. E a gente pode pensar também num terceiro ponto que tem sido bastante usado, né, pelas entidades privadas, que é pensar no potencial de negócio dos dados abertos, né? Então, a partir do momento que, né, algum setor da administração pública, por exemplo, publica dados grandes massas de dados que podem ser tratados e que estão em formatos abertos, por exemplo, sobre clima, sobre previsão do tempo, sobre geolocalização. As entidades podem usar esses dados para desenvolver tecnologias, desenvolver inovações, desenvolver aplicativos, por exemplo, que usem essa massa de dados. Então, existe também um olhar aí para o potencial de negócio desses dados abertos. E só finalizando essa questão, eu acho que é importante a gente também lembrar de que os dados abertos, eles, né, já são discutidos, né, já desde lá da Lei de Acesso à Informação, mas a política que estabelece, né, a necessidade dessa abertura de dados e que estabelece as regras para se abrir esses dados, ela foi instituída recentemente, né, em 2016. E nessa mesma política posta qual é o instrumento que operacionaliza a abertura de dados pela administração pública, que é a própria política de dados abertos, né? E a política é um instrumento muito digamos assim, objetivo, no sentido de que ela segue etapas bastante estruturadas que os órgãos precisam seguir para a abertura dos seus dados. E eu destaco entre essas etapas a própria necessidade de participação popular. Então, o plano de dados abertos, né, e que se operacionaliza a partir da política de dados abertos, ao contrário, né, o plano é a forma objetiva da política, é muito claro a necessidade que os órgãos precisam ter e garantir a participação popular no sentido de solicitar que a população se manifeste quanto quais são os interesses da população sobre os dados que aquela entidade detém, usando isso como uma forma de priorizar, né, e direcionar os esforços aí dos dados que as instituições devem socializar de forma mais urgente com a sociedade. É isso. Obrigado, Ângela. Explicou bem aí vários pontos, várias características e definições referentes ao governo aberto. Acho que clareou bem para quem está nos assistindo. Bom, lembrando a todos que vocês podem participar pelo nosso chat, mandem as perguntas pelo nosso chat. Pode tirar um pouquinho a Ângela da tela, produção. Mandem as perguntas pelo nosso chat, e ali os palestrantes responderão. Eu sempre faço, quem acompanha nossos eventos desde o começo sabe que a gente tenta responder todas as perguntas que surgem, né?
A verificação de presença de vocês ocorre via preenchimento de um formulário, que é disponibilizado também no nosso chat, tá? Quem eventualmente participou de outro evento e não conseguiu obter o seu certificado, envie e-mail para ilp@al.sp.gov.br, tá? Quem não teve problema com o certificado, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, né? Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui. Agora eu vou fazer pergunta para 2 pessoas responderem, mas a gente sempre pede que sejam respostas breves, justamente para poder contemplar também as perguntas que vêm do chat. Eu gostaria que a Ieda e a Ângela comentassem rapidamente. Cadê Ieda e a Ângela na tela? Ieda, Ângela, opa, tá bom. A Ieda e a Ângela comentassem, lembrar de tirar do mudo, né? Quais os principais avanços que vocês veem? Começa com a Ieda e depois a Ângela, mas é um pouco mais rápida a resposta, tá? Quais os principais avanços que vocês veem que foram feitos pelo Brasil no que se refere ao acesso à informação? Então, assim, qual o avanço e também qual o desafio desse tema? Se quiser dividir, uma fala o avanço, outro desafio, as 2 falarem rapidinho sobre o tema, fiquem à vontade. Começa com você, Ieda. Bom, Stanley, eu acho o seguinte, que é inegável mesmo que a LAI representa digamos, o passaporte, né, para o Estado democrático de direito, ainda tão jovem, né, mas que precisa se consolidar. Um aspecto muito positivo e que me parece representou um grande avanço na LAI foi que instituiu os serviços de informações ao cidadão, né? Então, para acabar com aquele jogo de empurra. Então, o cidadão perguntava alguma coisa e um setor empurrava para o outro, um servidor empurrava para o outro e ninguém atendia o cidadão. Então, essa porta de entrada, né, dos pedidos e também essa porta de saída, né, das informações que são fornecidas é muito importante. Acho que foi um avanço muito grande. Outro avanço grande foi que definiu o prazo, né? Então, primeiro que a informação disponível tem que ser concedida imediatamente, né? Pediu, já recebe a resposta. Agora, se houver necessidade de busca, de pesquisa, então, no máximo em 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Foi um grande avanço ter definido um prazo para atender os pedidos de acesso à informação. Um outro avanço que eu vejo, assim, o direito de recurso, né? Porque para as negativas de acesso, quando o órgão público nega o acesso, ou quando simplesmente nem responde, ignora o pedido do cidadão, não é? Então, a lei determinou que, no âmbito administrativo, é importante que tenha instâncias de recurso, onde o cidadão, então, pode recorrer a uma autoridade superior para que o seu pedido seja reavaliado, né? Acho isso muito importante. Outro avanço importante foi o direito que a Ângela acabou de falar, explanar muito bem sobre o direito a dados abertos, né? E outro dado super importante, né? Que definiu responsabilidades dos agentes públicos e sanções para o descumprimento da lei, né? Então, quando sonegar informação, fornecer informação parcial ou equivocada, né, protelar a entrega da informação. Então, isso tudo pode ser motivo de sanção. Inclusive, o agente público pode receber, né, uma penalidade em decorrência de um processo funcional, um processo administrativo. E uma coisa interessante, Stanley, que eu quero destacar aqui, que o Ministério Público está entendendo o descumprimento da lei quando um órgão público estadual, ou uma prefeitura, uma Câmara Municipal, um órgão federal, descumpre a lei. O Ministério Público está entendendo isso como um ato de improbidade administrativa, com base na Lei da Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, ou seja, descumprir a lei atenta contra o princípio da legalidade da administração pública, né? Então, eu acho que isso foi um grande avanço. Eu tenho aqui alguns desafios, mas eu vou passar a palavra para a Ângela,
Depois, se for o caso, eu complemento, tá bom? Então, a Ângela vai direto no desafio, tá bom, Ângela? Fala rapidamente do avanço e já parte para o desafio. Sim, sim, eu acho que a fala da Ieda contemplou bastante, e eu vejo, Stanley, dois desafios principais, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem todos esses avanços, nós não estamos imunes, né? O Estado e a democracia brasileira não está imune a possíveis retrocessos, né? Nesses avanços. Então, eu acho que eu vejo como desafio a necessidade de um olhar atento, né? Nosso, tanto como órgãos, né? Vinculados ao ensino, à educação, também a administração pública, os cidadãos de forma geral, a necessidade de um olhar atento quanto aos possíveis retrocessos a esses direitos já adquiridos e já regulamentados, né? A gente teve aí alguns acenos preocupantes no início de 2019, né? Com possibilidades aí de retrocesso naquilo que a Lei de Acesso à Informação já havia garantido, em especial sobre a definição, né, dos sigilos, né, das informações que poderiam ou não ser disponibilizadas. Então, isso foi um aspecto muito sensível e que foi, assim, o início da gente tentar, digamos assim, aviltar os direitos que já haviam sido adquiridos. Então, eu vejo que um ponto é a necessidade de uma atenção e um olhar crítico a respeito dessas possibilidades de retrocessos que possam vir a sobrevir aos direitos já adquiridos. E um outro ponto, assim, mais objetivo, pensando no posterior ao acesso à informação, eu acho que isso a gente precisa pensar com um pouco mais de método, assim, um pouco mais de cuidado, porque a informação, ela é disponibilizada, só que ainda a gente não desenvolveu, né, de forma clara, indicadores que mensurem a qualidade dessas informações recebidas pelo cidadão. Então, eu acho que essa avaliação posterior sobre se aquilo que está sendo disponibilizado cumpre e atende, de fato, a população, eu vejo como um desafio ainda a se alcançar. Bom, então, estamos chegando a algumas perguntas aqui. Eu vou fazer algumas aqui, algumas são bem rápidas, tá? Acho que pode... Deixa eu ver para quem direciona aqui. Acho que a Ieda talvez possa responder essa rapidinho. Luiz Godinho, ele fala por que os contratos do Estado, assim como das suas autarquias, não são disponibilizados em site ao público, como acontece com diversas prefeituras. Eu não sei se está correto. É isso, Ieda? Os contratos não ficam disponibilizados? Coloquem a Leandra na tela também, por favor. Ieda, está no mudo. O assessor ali, isso. Não, Tá obrigada, Stanley. Não, eu sugiro que ele consulte o portal da Transparência de São Paulo, né? Então, eu até mandei aí para vocês o link, mas no privado, se vocês puderem disponibilizar para o interessado. Será disponibilizado no chat. E no chat. Porque lá, entrando no portal da Transparência, você tem um botão de acesso em contratações, e dentro de contratações, licitações e contratos, contratos de serviços especializados, tá na tela, contratos de serviços terceirizados, né? Inclusive os contratos na íntegra, desde abril de 2016, no portal da IMESP, com a publicação do respectivo extrato. Então, eu solicito que ele cheque essa informação e qualquer problema entre em contato comigo. Bom, Luiz Godinho, resposta então, Ieda respondeu. A Alessandra Moraes, ela fez a pergunta, acho que pensando na Ângela, como palestrante entende a disponibilização da informação das remunerações dos servidores públicos na sua instituição? Mas eu vou passar para a Leandra responder isso, tá? Não vou deixar você responder não, Ângela. Que é uma questão que envolve até a governança, cidadania. A Alessandra Moraes perguntou, está aí na tela, tá?
como a palestrante tem a disponibilização da informação de remuneração. A minha está lá, a da Ângela acho que está lá, da Ieda, da Leandra, a nossa está lá. Então, esse é um grande debate, na verdade, né? Porque você fica pensando uma informação privada no sujeito, né, que está lá na pessoa, e essa pessoa vai saber o meu salário, na verdade, né? Quer dizer, vai saber o meu salário, vai saber o detalhamento, né? Vou exemplificar com um debate uma vez que nós tivemos na própria Unesp com uma pessoa da área jurídica e esse debate não tem fim, sabe? Não tem um fechamento, né? Porque é essa dúvida. Vai saber o meu salário da minha pessoa. Havia muito medo entre os servidores públicos logo no começo, quando havia essa disponibilização dessa informação dos salários, né? Mas agora está lá, né? Mas não é eu não entendo como algo fechado. Mas de qualquer forma, eu acho que isso não, sem um detalhamento, né, do salário, eu acho que isso não atinge a pessoa, né? Porque nós somos agentes públicos, todos nós aqui, nós 4 somos agentes públicos e nós dependemos desse dinheiro que é um dinheiro público também, né? Eu acho que o trabalho nosso é um trabalho público e nós temos fé, né? Então, eu acho que é importante a população saber, sim, do salário e também respeitar o nosso trabalho. Eu acho que é um ponto para o respeito e a dignidade do servidor público, que às vezes fica aí numa corda bastante bamba, né? Principalmente o servidor federal, mas eu acho que é importante, sim, e eu sempre digo que para quem é mais incisivo e vem perguntar presencialmente para mim, eu falei, olha, eu trabalho, eu honro o dinheiro público e, portanto, tudo bem você saber do meu salário, mas há muito desconforto, sim, né? E é uma discussão, como eu já falei, que não sei se os colegas aqui, né, têm alguma posição diferente, mas eu acho que é uma discussão delicada, vamos pensar assim, né? Bastante delicada. Se tiverem 30 segundos. Eu só queria complementar dizendo que já há um entendimento a respeito disso no Supremo Tribunal Federal de que salário de servidor público é uma informação de interesse público, né? Então, algumas entidades recorreram ao Supremo, alegando não querer disponibilizar isso e perderam. Então, eu não sei se vai haver uma reavaliação dessa matéria agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o entendimento até agora do Supremo é de que são informações de interesse coletivo e geral, e toda vez em que houver algum conflito entre o interesse particular e o interesse público ou geral, tende-se a priorizar o interesse público e geral. Bom, Ângela, vou fazer uma outra pergunta para você. A Célia Aparecida Paulino pergunta no nosso chat: o cidadão pode confiar na fidedignidade dos dados públicos abertos? Existem mecanismos de controle da veracidade desses dados? Legal, legal. Então, eu acho que a gente pode resgatar até a própria fala agora, final da professora Leandra, né, da questão do servidor, né, o servidor, ele tem fé pública, então, aquilo que a gente faz precisa e é direcionado a partir dessa perspectiva, de que nós temos fé pública e que nós representamos as entidades em que nós fazemos parte, né? Então, eu acho que qual seria o interesse em disponibilizar informações que não sejam fidedignas, né? Então, isso é bem delicado. Existe, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, desculpe, Stanley. A pergunta era se existe mecanismo de controle da veracidade. Não,
Isso, é que eu queria saber o nome dela, mas o que a gente... Aline Alves, ou Alves, tá com F. Perfeito. Aline, quando os dados eles são abertos, como eu falei, isso é feito a partir, digamos assim, de um roteiro, né? E não é uma pessoa que trabalha com abertura de dados, né? A própria política, ela recomenda que haja uma equipe diversa, né? Composta por servidores de vários segmentos. Então, toda vez ao final de cada ciclo de vigência dos planos de dados abertos, nós reavaliamos o processo. Então, é como se todos estivessem atentos a essas demandas e aos processos do que deu e o que não deu certo, né, na vigência daquele período de abertura de dados. Então, eu acho que se a gente for pautar aí pelo próprio motivo, né, e o próprio, digamos assim, norteador da atuação do servidor, eu entendo que já seja o balizador para se entender a fidedignidade e considerar que todo mundo envolvido, digamos assim, tem responsabilidade na vigilância, se é assim que eu posso denominar, mas no cuidado com a veracidade, porque do princípio, né, da abertura de dados é a centralidade na veracidade. Acho que é isso. Tá, obrigado, Ângela. Acho que só uma correção, a pergunta foi da Célia Paulino. A Aline tinha feito uma outra pergunta que era sobre não ser necessário trabalhar com serviços e usuários da informação dentro do programa. Acho que deve ser de dados abertos, né? Ela deve ter perguntado sobre isso. Acho que é importante, né? O João Rodrigues, existe meio de controle do fornecimento de informação? Um servidor solicita diariamente cópia de documentos para liberar denúncias à corregedoria. Quer responder, Ieda, rapidinho? Sim. A gente fala muito na questão do abuso do direito de pedir, né? Então, quando um cidadão pede reiteradamente informações, ele, na verdade, está prejudicando outros, porque praticamente ele monopoliza o serviço de informações ao cidadão para atendê-lo, né, individualmente. Então, é possível, sim, enquadrar, né, esse tipo de solicitação nesse abuso de direito de pedir. Ótimo. Vamos aqui, o chat está, as pessoas estão aqui, então vou nas do chat, tá? Só um momentinho aqui. A produção não jogou aqui, vou pegar direto do chat. Tá, a Sônia Troitino está participando, a Sônia Troitino é da Unesp, né? Bom, vamos lá, a Sônia está falando para a Ângela. Como mensurar a qualidade da informação? Quais os possíveis indicadores a serem considerados para esse fim? E considerando que a informação é um dos elementos, componentes do documento, quais características um documento deve apresentar que permita confiar nesses dados? Só isso para você, Ângela. Peço que seja breve na medida do possível. Peço que seja breve na medida do possível. A Sônia faz pegadinha, gosta de pegadinha, ela gosta de fazer pegadinha também. Sônia, eu acho que a gente já pode levar isso para um tema aí de mestrado, doutorado, né? Algum aluno atento para discutir essa temática, mas eu vou me preferir aqui a primeira parte da pergunta, porque quando a gente pensa em dados abertos, a gente está falando de dados brutos, né? Assim, e não necessariamente no documento em si. Então, eu entendo que a gente precisa pensar em alguns aspectos tecnológicos, e aí a gente iria bem para a nossa área, né, de biblioteconomia e ciência da informação, pensando aí na qualidade dos metadados de descrição desses dados. Então, a gente precisaria pensar principalmente na qualidade, na possibilidade de interação e de interoperabilidade desses dados produzidos, na forma como eles estão descritos, na forma que eles podem garantir reuso. Então, eu acho que a gente teria que olhar um pouco mais
para esse olhar um pouco mais técnico e tecnológico, para mensurar a qualidade desses dados e pensar em indicadores, mas seriam indicadores a serem produzidos e aplicados pela própria administração, né? Então, seria a própria administração pública avaliando e continuamente reavaliando as formas de descrição das suas informações. Mas eu acho que um desafio maior é pensar como que a gente traduz isso para a população, né? Como que a população teria condições de fazer essa avaliação que seria um pouco mais, digamos assim, qualitativa e não necessariamente quantitativa. Mas a gente também pode fazer uma tese, uma dissertação, professora Sônia, para discutir essa temática. Perguntar aqui para a Leandra. Leandra, nosso tempo está avançando, então vou pedir que você seja um pouco breve, tá? Uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente está falando dos agentes públicos, do Estado, foi mencionado até decisão da STF, mas se a gente pensar um pouco o acesso à informação relacionando a democracia e cidadania, que é uma coisa muito cara para você, quais práticas a gente pode ter e hoje a gente pode construir no nosso dia a dia para contribuir com a transparência, com a democracia, com a promoção da cidadania? Então, as práticas estão ligadas justamente à construção cidadã, né? As práticas democráticas, elas são intrínsecas à construção da cidadania, né? Então, a gente, assim, a literatura tenta marcar a construção da cidadania de uma forma mais democrática a partir dos anos 80, né, no fim da ditadura e tal. E eu penso que cada cidadão tem o dever de não só solicitar informação, mas de buscar como fazer isso também, sabe? Não é só cobrar o Estado, né? Porque você tem o direito, obviamente, né? De cobrar o Estado, que ele seja mais transparente, mas qual é a sua atuação também nessa transparência? Porque se a gente, como eu disse, né? Se essa relação Estado-cidadão não é uma via de mão única, né? São várias mãos, vamos pensar assim. Então, o cidadão, ele também tem os seus deveres, e isso é fundamental, né? Eu acho que às vezes há sempre uma confusão por parte do cidadão em relação quais são os seus deveres. Ele acha que tem muito dever, né? É sempre assim, né? Eu estou tratando um pouco do senso comum. Essa questão, por exemplo, que a Ieda respondeu, né? Sobre uma pessoa que responde muito, que solicita muito. A gente vê isso, né, na universidade, por exemplo. Tem sempre alguém que solicita muito uma informação, documentos, e aí ele faz, sei lá o que ele faz com essa solicitação, com a informação, com o documento, até mesmo com o dado, né? Então, mas esse cidadão aí, como é que ele se comporta frente a essas informações, né? Quais são os deveres dele também? Qual é a base desse cidadão? Então, essa relação é sempre uma relação no mínimo, de uma via de mão dupla, né? No mínimo, porque eu acho que falta um pouco dessa reflexão do que está implicando essas relações públicas, né? Há também muita confusão, como a gente estava colocando, nas dimensões público-privado, né? E essas confusões, as fronteiras são mal estabelecidas no Brasil, e começa também, não sei se, nem sei se começa, estou falando que começa lá no Estado, né? E na governança também, né? Nessa relação tênue entre o público e o privado. Então, a gente precisa refletir um pouco essa questão, né? Levar para o cidadão essa reflexão é bastante importante para ele ficar esclarecido em relação a isso, né? Porque senão vai continuar esse mau uso do serviço de informação, quer dizer, as constantes solicitações. Agora, essa falta de confiança
nos dados abertos, até vai ter sempre essa pergunta, né? Será que eu confio nesse dado que o governo está disponibilizando? Esse é um problema de fundo, significa, no meu entendimento, que o cidadão, então, ele também está fazendo a sua ação, né? Na hora de uma eleição, por exemplo, né? Por mais que isso seja divulgado, é a sua forma de atuar, é a sua ação, é a sua vez de atuar na hora da eleição. Mas não é só essa vez, né? Eu acho que essa é uma discussão difícil, né? Mas, sobretudo, é porque as dimensões público-privado no Brasil são mal trabalhadas, né? Mal colocadas na mesa. Quando você tem isso claro, que não é fácil no século XXI ter essa clareza, vamos pensar assim, né? Mas é fundamental refletir nessa dimensão, né? O meu entendimento é fundamental. Obrigado, Leandra, pela resposta. Ângela, você quer comentar em 30 segundos ou não? Eu acho que a fala da Leandra já foi bastante... contemplou bastante o questionamento. Tá bom. Bom, eu tenho uma última bem rápida para a Ieda. Ieda, você tem entre 45 e 50 segundos para responder essa. Você foi apresentada aqui como diretora da SEAI. Tirem o mudo da Ieda, por favor. Você é presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação. Gostaria que você falasse rapidamente só o que é a SEAI, o que ela faz, mas o tempo está bem esgotado mesmo. Em linhas gerais, a área de atuação, que tipo de órgãos ela exerce autoridade, o que ela faz, bem, de forma bem sintética. Stanley, eu disse que um dos avanços foi a criação dessas instâncias recursais, né, para apreciar os recursos no caso de negativas de acesso ou de não respostas, né, aos pedidos de acesso. E é importante também para evitar a judicialização, quando você tem instâncias no próprio âmbito administrativo que possa rever e eventualmente até corrigir algum desvio, algum excesso, né, com certa objetividade e isenção. Nesse sentido que a SEAI foi criada como terceira e última instância recursal no âmbito administrativo, por um decreto, né, de 2014, nós estamos em funcionamento há 6 anos, nós nos reunimos trimestralmente, né, em reuniões ordinárias, estamos ligados diretamente ao secretário de governo, é um colegiado, tem representantes da Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Procuradoria Geral do Estado e também da Secretaria da Fazenda e Planejamento. E a SEAI é presidida, né, por representante do Arquivo Público do Estado. Então, é uma instância de julgamento, né, e tem uma atuação bastante pedagógica também, para colaborar com essa mudança de cultura, né? Então, a gente enfatiza muito que o acesso é a regra, o sigilo é a exceção, e a informação tem que ser fornecida sem perguntar por quê, que uso que o cidadão vai fazer da informação, né? E a gente faz muitas diligências também, questionando os órgãos, para que eles justifiquem, né, a negativa de acesso e fundamente muito bem isso na legislação vigente. E a gente tem uma função também de equalizar os entendimentos, porque as decisões da SEAI, de alguma maneira, vai formando o que a gente chama de uma jurisprudência, né? Ou seja, acaba orientando o entendimento dos SICs, da primeira instância, da segunda instância, sobre a aplicação da lei. Só para te informar, de 2012 a 2020, nós tivemos mais de 146 mil pedidos registrados no sistema SIC-SP. Temos 204 SICs instalados em todo o estado, né? Temos uma central de atendimento ao cidadão, que é um órgão do Arquivo Público, que orienta e promove capacitação para os SICs. Só de recurso para a SEAI, na terceira instância, nesses 6 anos, né, de 2014 a 2020, foram 670 recursos que a SEAI julgou. Apenas 3 foram judicializados, né? Então, veja como a gente desonerou
a justiça, né? Resolvendo internamente as questões. Somente em 2020, nós julgamos 134 recursos, em 7 reuniões, 35 diligências. Então, é um trabalho que eu reputo assim, bastante importante para fazer a administração funcionar bem e também evitar sobrecarregar o Poder Judiciário. Bom, a Alessandra acabou de colocar que o tempo foi pouco para o tema. Tomara que haja outras lives como estas, com as mesmas palestrantes, fazendo sucesso aí, tá? As 3, né? Bom, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria rapidamente que vocês falassem considerações finais, mas tem que ser curto mesmo, porque a gente ainda vai ter o encerramento pelo nosso diretor-presidente e também a participação da Valéria Valls e da Márcia Pazin, também bem no finzinho, tá bom? Então, pode começar por você, Ieda, você que já estava com a palavra, suas considerações finais, temos pouco tempo, mas... Tá no mudo de novo, só um momentinho, alguém libera a Ieda. Produção. Pronto. Desculpa, hoje eu estou desatenta com o som. Eu acho que a gente precisa avançar, Stanley, na regulamentação da LAI, né? Apenas 302 prefeituras no estado de São Paulo regulamentaram a LAI, menos da metade, né? E 99 câmaras municipais, só 15% das câmaras municipais do estado. Quem quiser saber mais sobre esses dados, acesse o Mapa Paulista da Gestão Documental e Acesso à Informação, desenvolvido pelo Centro de Assistência aos Municípios, que está no site do Arquivo Público do Estado. E também a gente precisa garantir efetividade, né? Como que a gente garante o cumprimento das leis? Com fiscalização e sanções. As pessoas precisam ser punidas quando desrespeitam as leis, né? E então eu acho que falta também fortalecer os mecanismos de controle interno dentro da própria administração. Sem contar o trabalho técnico, que eu acho que é um grande desafio para todos nós que somos profissionais dessa área, né? Que é de identificar os documentos sigilosos. Nessa extensa produção e diversidade de produção de documentos públicos, quais são os que precisam ser protegidos do acesso indevido, né? E quais são os dados pessoais, porque a gente vai ter que fazer governança de dados também. E definir critérios que sejam objetivos, que sejam transparentes, que a sociedade conheça, uniformizar esses critérios, porque hoje em dia cada órgão decide de uma maneira, né? Um concede o acesso, o outro nega o acesso, há discrepâncias entre administrações municipais, estaduais, órgãos federais, então tentar uniformizar esses critérios dentro da administração pública, eu acho que também era importante, e harmonizar esses instrumentos legais, a lei de arquivos, a LAI e a LGPD, né? É um combo legislativo aí, mas que a gente tem que harmonizar. É isso. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Ieda. Ângela? Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês aqui nesse encontro bastante produtivo, e eu espero que as nossas falas e que o nosso diálogo aqui e os comentários tenham, né, nos provocado a, de fato, consolidarmos, né, na instância pública ou nos órgãos públicos a necessidade de se instaurar uma cultura mesmo de transparência, né? Então, se eu pudesse expressar aqui um desejo, é que, de fato, a gente assuma esse nosso local, né, essa nossa responsabilidade no exercício e na busca de uma efetiva cultura de transparência, né, numa mudança de práticas e que visem, de fato, a participação social e que sejam impulsionadoras de uma democracia que a gente tanto tem discutido e tanto tem esperado. E se eu pudesse aqui só
como consideração final, pensar no quanto essa nossa necessidade de transparência e de acesso à informação tem um caráter educativo, né? Então, a gente pode discutir isso em algum momento, mas minha sugestão é que todas essas respostas que a gente, né, precisa dar na transparência pública, na transparência ativa ou passiva, seja sempre com esse olhar educativo e que dê condições, né, e que visem a autonomia da nossa população. É isso. Bom, agora a Leandra, breves palavras. Oi. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, o debate, que foi ótimo, sempre é um aprendizado, né? E eu quero lembrar a todos que o espaço público é de todos. Se é de todos, todos devem participar, né? E a participação não significa que eu estou de fora, né? Porque às vezes as pessoas olham o espaço público entendendo que está fora, apesar é dialética a coisa, né? Quer dizer, não tem uma ação efetiva no espaço de todos, né? É como se estivesse olhando de fora. E não é isso, né? A questão pública do governo e do Estado, e principalmente do Estado democrático, exige que todos nós participemos efetivamente, né? Que nós não fiquemos omissos, né? Ninguém, né? Na verdade, todos somos culpados. Se existe algum tipo de culpa, todos somos culpados, porque todos participamos, né? Então, é fundamental que a gente reflita sobre a nossa ação de cidadão e cidadã, e essa reflexão, ela tem a ver com a construção da nossa própria cidadania. Nós estamos no século XXI, com muita tecnologia, discutindo dados abertos, mas ainda a cidadania, ela é um pouco frágil, né? E a gente não pode deixar ela fragilizada de jeito nenhum. Ela é conflituosa, o espaço público é conflituoso, né? A questão da transparência pública mostra isso claramente, o quão conflituoso é esse espaço. E, portanto, a gente tem que ter coragem de enfrentar esses conflitos, né? Mas esse enfrentamento deve ser feito com muita reflexão. Isso é fundamental. E, para terminar, eu quero agradecer de novo a possibilidade do debate. Obrigado, Leandra. Eu vou chamar aqui agora, esse é o 5º, né? Acho que já falei na abertura. Lembrando, a verificação de presença é pelo chat. Curta nosso vídeo, siga o nosso canal. E, para encerrar, foram 5 lives. Discutimos gestão do conhecimento, discutimos documentos digitais, discutimos memória institucional, discutimos gestão do patrimônio histórico, e hoje, para encerrar, a gente discute transparência pública e acesso à informação, transparência governamental e acesso à informação pública, tá? Eu agradeço, não vão embora ainda, fiquem aí, tá? Vou chamar aqui a Márcia Pazin, coordenadora do curso de Arquivologia da Unesp, né? Que ajudou a pensar o evento. Vou chamar a Valéria Valls, coordenadora do curso de Biblioteconomia da FESP-SP, e vou chamar o Vinícius Schurglis, que é o diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, né? Que é o meu chefe. Se o Vinícius não puder entrar ainda, tudo bem, a gente toca aqui enquanto ele está entrando. Ok. Eu gostaria só de deixar que a Márcia e a Valéria Valls dessem as suas breves palavras, e depois o nosso diretor-presidente entra para encerrar o evento. Primeiro a Márcia. Olá, boa noite a todos. Queria dizer primeiro que é um prazer estar participando do encerramento desse evento aí de cinco episódios, né, de
de diálogo sobre temas da informação, sobre temas da arquivologia, todos eles muito importantes para a sociedade. Queria agradecer ao Instituto Legislativo Paulista pela organização do evento, pela ideia inicial, né, por nos convidar a participar. Queria agradecer ao Stanley, que conduziu todos os debates aí, e de uma maneira muito agradável, muito boa para todos nós. E dizer como é importante estabelecer o diálogo com a sociedade, debater os temas, como disse a Leandra agora na fala dela, é preciso coragem para debater os temas da democracia, né, e acesso à informação, documentos, de um modo geral, eles estão a serviço da sociedade, e é isso que nós queremos, debater os temas caros à sociedade, pela necessidade que tem, especialmente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Márcia, obrigado. Ajudou a pensar o evento. Eu que não sou da área de arquivologia, nem de ciência da informação, tanto a Márcia quanto a Valéria fizemos reuniões prévias, foi bem legal, acho que o resultado foi muito bom. Valéria, suas palavras? Bom, boa noite às colegas, né, que fizeram hoje o encerramento, né, não menos importante do nosso ciclo. Esse diálogo informacional, né, começou com um diálogo informal nosso, né, Stanley, ainda presencial, em que a gente teve a ideia, né, de fazer uma série de eventos que acabou indo formato remoto, né, diante do que a gente está vivenciando, mas eu acho que o remoto traz uma escala e traz a possibilidade da gente conversar com pessoas, né, às vezes que não estão aqui na cidade de São Paulo. Então eu agradeço muito aos colegas, né, da Sociologia e Política que participaram desse projeto. Eu iniciei em setembro, mas depois passou por aqui o professor Charley, a professora Simone, a professora Isabel e hoje, fechando aqui com chave de ouro, a professora Ângela. Então, em nome da Sociologia e Política, a Escola de Humanidades, Stanley e LP, espero, né, que a gente possa aí participar de uma nova rodada, como a professora Márcia falou, né, diálogos informacionais, olhando esse campo, né, da ciência da informação com esse olhar expandido. Então, a minha fala é só de agradecimento. Muito obrigada. Obrigada, Valéria, tá? Agradeço. Então, vou agradecer aqui, tá? Depois a gente conversa ao término da live, mas agradecer à distância, algumas têm outros compromissos, mas a gente conversa depois. Agradecer a Ângela pela participação, representando a FESP, agradecer a Ieda, representando o arquivo, agradecer a Leandra, que representou a Unesp, e agradecer as coordenadoras dos dois cursos das duas universidades, e também, no caso do arquivo, ao coordenador do Arquivo do Estado, o Fernando Padula, tá? A gente vai ter que sair por uma questão de software, eu chamo aqui o diretor-presidente, tá? Vou desconectar vocês da tela aqui, eu vou chamar o diretor-presidente do Instituto Legislativo Paulista, o Vinícius Schurgelis, para poder encerrar. Vinícius, está por aí? Já estou a postos aqui, Stanley. Obrigado aí pela condução, obrigado mesmo. Pode encerrar. Posso já? Então tá bom. Para a gente do Instituto Legislativo Paulista e, obviamente, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é muito importante poder realizar um evento dessa magnitude, poder realizar essa parceria com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o Campus Marília, a Fundação Escola Paulista de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP, e o Arquivo Público do Estado. Agradeço imensamente a professora Valéria Valls, coordenadora de Biblioteconomia da FESP, imensamente a professora Márcia Pazin, coordenadora do curso de Arquivologia da Unesp Marília, e também o Fernando Padula, pelo Arquivo do Estado, que foram responsáveis para que isso acontecesse, para que esse evento pudesse ter a magnitude e a escala, como a professora Valéria Valls comentou. A gente teve também 3 outros parceiros que apoiaram o evento, é importante também lembrar, a Associação de Arquivistas de São Paulo, o Conselho Regional de Biblioteconomia e a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo também estiveram aqui conosco apoiando. Agradeço às professoras Leandra, Ieda e Ângela Claro que estiveram aqui, e também, principalmente, a equipe do ILP. E aí eu faço agradecimento formalmente em nome do Stanley, direcionado ao Stanley, por toda a gentileza com que ele conduziu esse mais de um mês, né, de encontros, e esse comentário que nós temos no chat, onde
todo mundo agradece, todo mundo ressalta a importância para nós. Creio que todas as instituições é um bom indicativo que esse caminho, essa escala que a gente conseguiu, pode abarcar e trazer mais pessoas, e esses eventos vão ficar gravados dentro da nossa plataforma, e a gente também quer ouvir vocês, a gente quer que vocês também nos digam, nos ajudem, nos tragam ideias daquilo que vocês querem ouvir. Assim como esse espaço é um espaço democrático, a Assembleia Legislativa é a casa do povo e também debate os temas que a sociedade deseja discutir. Então, nos tragam ideias, nos tragam temas, vai ser sempre um prazer muito grande poder trabalhar com as instituições parceiras para trazer mais luz sobre aquilo que se pretende discutir, enfim, aquilo que se pretende debater. Então, em nome do ILP, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença de todos e de todas, e, com certeza, peço que fiquem ligados aí dentro da nossa programação. O ano ainda não acabou, a gente ainda tem mais alguns eventos, estejam conosco nas nossas mídias e acompanhem as nossas formações sempre que for possível. Foi um grande prazer tê-los conosco e nos vemos, com certeza, numa próxima oportunidade. Deixo aqui, então, a minha saudação e, com certeza, de que nos vemos muito em breve. Até mais a todos.